Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o pecado de desejar lugares, posições altas. Vamos ler Mateus, capítulo 20, versículo 20, que diz: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhes: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis, pois, o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disse-lhes eles: Podemos. E diz-lhe ele: Na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-te à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Aqui na palavra de Deus, nós encontramos uma mãe que amava seus filhos. Ela amou tanto os seus filhos que queria vê-los no lugar mais importante do mundo. E onde era isto? Lá na eternidade. Um filho sentado à esquerda e outro à direita. Ela não estava pedindo nada, né? Mas mães são assim. Os filhos são lindos. Os filhos são educados. Os filhos são coisas, são seres, são pessoas que não existe nenhum defeito. No fim do vídeo, talvez eu fale para vocês de 2 grandes bandidos que a América teve. Então, vamos aos fatos. Hoje, um pastor da minha idade chega numa igreja, não tem lugar para ele sentar, porque o culto começa às 7 horas da noite, 6h30 já está tudo tomado pelos obreiros jovens, muitos que não têm nenhuma formação teológica, também não têm testemunho, não sabe fazer nada, mas ele se senta lá, porque dentro dele já habita aquele desejo de comandar. É, aquele desejo nefasto. E ele olha para a direita, olha para a esquerda, não para servir ao Senhor, não para procurar o necessitado. Ele se senta lá, porque ele quer crescer na presença do povo. Acontece que quanto mais alto você for, maior será o seu tombo. Uma certa vez eu estava na Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, numa formatura. E lá, a reunião já estava se desenvolvendo e chegou Orlando Boyer. Orlando Boyer era um homem que se vestia com muitíssima simplicidade. Depois de ter tudo que a missão dava a ele, ele decidiu morar num quarto para poder produzir livros e dá-los de graça. Uma certa vez ele foi numa convenção e levou 7.000 livros, ou 7.000 quilos de livros, para doar para os obreiros. Muitos daqueles nem foram lidos. Mas
Orlando Boyer esteve no Norte e Nordeste, foi prisioneiro de Lampião, teve que dar dinheiro para sair, foi muitíssimo perseguido pela Igreja Católica, porque naquela época quem mandava na cidade era o prefeito, o padre, o delegado e o diretor do colégio. Eram eles que mandavam na cidade. E às vezes, em muitos lugares desse Brasil, o padre não permitia sepultar crentes no mesmo cemitério municipal. Isso aconteceu em Balneário Camboriú, há muitos anos atrás, com a minha família. E uma certa vez morreu um filho de Orlando Boyer. Ele me contou pessoalmente, porque eu trabalhei na casa dele. E ele disse que no sepultamento estava ele e a esposa dele. Ele leu a Bíblia, cantou o hino, pregou e enterrou o filho. Isso para mim me dói muitíssimo, porque na hora da adversidade os amigos correm. Naquela época, eles já estavam querendo expulsar os missionários. Já estavam até expulsando. O brasileiro recebia o evangelho, aprendia a pregar, aprendia a se comunicar com o povo e depois mandava o missionário embora. E ele tinha que ir para outro lugar para iniciar o seu trabalho. Eles fizeram assim. Na minha juventude, encontrei um homem chamado Virgílio Schmidt, um dos maiores homens que eu já encontrei na minha vida. Quando ele foi para Joinville, Santa Catarina, cidade dos príncipes, o que aconteceu? Ele já era formado em teologia. O povo se reunia nas casas. Não tinha igreja. Mas ele, em 2 anos, construiu uma das maiores igrejas do Brasil. E sabe a recompensa que ele ganhou? Foi expulso. Um dia, quando eu tinha 18 anos, ele aos 70, porque ele era 50 anos mais velho do que eu, era um homem alto, imponente, garboso. Eles tinham medo dele, tinham inveja dele. Cabelos brancos e aquela capacidade. E, conversando comigo, ele falou coisas que me doeu o coração. Povo da minha terra, hein? Mas ninguém, eu marquei, porque eu estudei jornalismo, eu marquei os nomes dos perseguidores dele, que queriam o lugar dele. Marquei. Nenhum terminou bem. Até onde sei, um dos que combateram contra ele, no final da sua vida, na hora da morte, no leito de morte, disse: os demônios estão aí para me levar, não deixem. É bom pensar nos dias futuros, juventude. Mas como eu estava dizendo, lá em Pindamonhangaba, chegou Orlando Boyer para sentar-se no púlpito. Homem que traduziu 125 livros para o português. Escreveu livros. Foi um homem muito produtivo. Sentou-se, estava chegando para o púlpito,
e não havia sequer uma pessoa que desse lugar para ele. Não! Eu fiquei só lá debaixo olhando, né? Não, porque eu tenho que ser assim. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Se ninguém vê, eu vejo. E se alguém não gostar, lamento, né? Mas eu sou assim. Eu tinha 20 anos, 18 anos por aí, e comecei a olhar. E ele, ao aproximar-se, nenhum jovem obreiro deu lugar para ele. Nenhum. Nenhum. E eu olhando, né? De repente, do meio dos obreiros, levantou-se o homem mais famoso que tinha naquela igreja. Um homem conhecido no mundo inteiro. Levantou-se para receber aquele grande herói da fé. E os outros, ó. Porque eu ajudei a construir aquela igreja, com essas mãos. Eu sou pedreiro. Sempre fui. Claro que depois subi, fui mestre de obra. Tive minha firma. Mas eu fui pedreiro. Eu ajudei a igreja de Pindamonhangaba. Estas mãos aqui ajudaram a colocar tijolos. Não estavam recebendo o missionário que morava naquela cidade. E o homem mais importante, o homem mais famoso, levantou-se para receber o missionário. E eu fiquei olhando assim aquela ignorância dos obreiros jovens. Agora, povo meu, por que os jovens eram ignorantes daquele jeito? Porque não foram ensinados. Você, pastor, que tem muitos obreiros ao seu comando, ensine-lhes etiqueta cristã. Como portar-se diante de uma jovem, diante de uma senhora, diante de um obreiro idoso. Se você não fizer isso, ninguém fará. Então, o povo perece, o povo passa vergonha, o povo faz vergonha, porque a eles não lhes é ensinado. Portanto, um dos pecados é desejar posições altas. Existem jovens que entram na carreira e já querem serem pastores presidentes. Ora, o pastor presidente, ele tem que ser um homem de conhecimento, um homem com experiência, porque nada substitui a experiência. Você entende? Nada substitui a experiência. Você pode ser jovem, pode ser muito bonito, estar numa roupa linda, ser garboso, ser recebido no mundo inteiro, mas se você não tem experiência, você mete os pés pela mão. Esta mãe queria que os filhos sentassem uma à esquerda e outra à direita. Não pediu nada, né? Mas eles tinham nível para isso? Não tinham nível. Jesus começou a dizer: vocês podem beber o cálice que eu vou beber. Porque esta coisa de receber honras não vem porque ele fez tolice. Vem porque ele fez grandes coisas. Eu já vi um pastor em Goiás que ele tinha 1000 obreiros ao seu comando, à sua batuta. 1000 obreiros. E eu cheguei lá, estava
passando muito mal, uma dor de cabeça muito forte. E ele veio e segurou a minha mala e levou. Eu pensei que ele era o diácono da igreja. Não, era o pastor presidente. Um outro dia também liguei a serviço para um pastor, um senhor de cor, mas tem um sobrenome alemão. E eu liguei para fazer um pedido, porque alguém da igreja dele disse que a Bíblia Deik, essa que eu tenho aqui, que uso para ensinar, que é uma Bíblia bandida. Ele não sabe nada de nada, não sabe nem o que é um bandido. É criado na igreja, né? Bíblia bandida, né? As outras Bíblias que estão aí, como a Bíblia de ensino pentecostal, que não ensina nada de nada, muito respeitada, que bom! Só que, ao ligar, a pessoa do outro lado me tratou tão educadamente e disse para mim: pastor, nós vamos tirar do ar isto. Eu pensei que estava conversando com o diácono responsável à secretaria da igreja. Ao terminar, eu perguntei, com quem eu tive o prazer de falar? Ele me respondeu, eu sou pastor fulano de tal. E eu vim logo a saber que ele era o pastor presidente de um grande ministério. Quando você estiver no púlpito e se aproximar um obreiro com certa idade, dê o seu lugar para ele. Você não vai perder nada. O povo está olhando para você e vai dizer, aquele jovem tem futuro, porque ele reconhece o homem que produziu. Um pastor que já se jubilou, ele um dia conversando comigo que na convenção um pastor jubilado ia falar e a pessoa que estava lá na frente falou, irmãos, o pastor aqui vai dar uma palavra, ele é jubilado. Como que o jubilado não valesse nada? Ele está comendo ali porque o jubilado trabalhou. Evangelizou, orou. Agora não tem mais forças. O tempo chegou e ele se rejubilou. Mas não consegue ver isso. Não são ensinados. Se o teu pastor não te ensina, eu vou lhe ensinar. Porque essa coisa de medo eu não tenho comigo, não. Eu quero aprender. Eu quero ser ensinado. Eu quero fazer o meu melhor para Deus. Eu não faço os vídeos porque eu tenho tempo. Não. Existem vídeos desses que me custam muito dinheiro. Mas eu faço. Às vezes, horas de sono. Mas eu vou em frente e faço, sabe por quê? Porque o meu patrão é Deus. Ele, naquele grande dia, vai me recompensar pelas lágrimas, pelo trabalho, pelas perseguições. Eu vejo esses malditos perseguidores que não fazem nada. Eu já vi pessoas que me perseguiram desde a minha juventude. E igual uma carroça de morro abaixo, sem freio, desgovernada, família desgovernada. Mas eu quero servir ao Senhor com alegria. Como eu já disse, o dia que eu saio desta vida, eu quero sair com um sorriso. Já vi grandes homens pregarem e servir ao Senhor. E quero aprender com todos eles
Tenho 70 anos e estou ainda aprendendo. Louvado seja o Senhor. Vou parar por aqui, porque se não parar por aqui, eu vou me estender mais. Muito obrigado, aonde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Dedico este vídeo aos irmãos que estão na Polônia e veem meus vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.